Olá pessoal, canal Na Rota dos Antigos Casarões. Estamos diante da casa de purgar do engenho Pituaçu. Se você for analisar, você vai encontrar as edificações do engenho. O bueiro, a casa grande, a capela. E agora a gente vai entrar, porque Eduardo, você transformou a casa de purgar em um pequeno museu do engenho, não é isso? É interessante salientar, pessoal, que a Casa Grande do Engenho Pituaçu é uma das últimas casas grandes originais remanescentes no Nordeste. É muito raro se encontrar uma casa de purgar com as suas feições originais. E a casa de purgar do Pituaçu tem essas características. Nós vamos entrar na casa de purgar e vamos mostrar a vocês alguns objetos da época do engenho ainda antigo. Quem vai conduzir esse passeio no museu do engenho é Eduardo, que vai contar o valor de cada peça. Vem com a gente. Estamos agora dentro, da casa de purgar, que foi transformado num pequeno museu. Se você for observar aí na filmagem, você vai ver o chão todo de tijolo manual batido, né? Uma das coisas mais importantes dessa casa de purgar, como eu havia falado, é a originalidade dela. Vocês observam o chão todo em tijolo original, não é? E ele tem um desvio natural para que todo o líquido que caia nesse chão, ele seja conduzido para esse tanque. O objetivo desse desnível do piso era que se colocava essas formas de açúcar que vocês estão vendo aqui, ainda temos 8 remanescentes, chama-se as formas de açúcar bruto. Elas eram colocadas no chão da casa de purgar. Originalmente tínhamos cerca de 200 formas dessa, e cada forma tem um orifício redondo no final dela, por onde escorria o mel do açúcar que ia purgando. Esse mel que escorria por esse furo chamava-se mel de furo. E ele vinha pelo chão e ia para dentro desse tanque. Tá certo? Então temos aqui essas 8 formas de açúcar, são verdadeiras raridades, com uma existência de 160 anos mais ou menos. E aqui ao redor temos alguns objetos originais do engenho, como os carros de boi, uma serra braçal, que era utilizada por 2 homens para serrar as árvores, para a construção, né? Temos ainda a balança antiga, os tachos de cobre, caldeirão de ágata. Tudo isso, pessoal, era utilizado originalmente na época do antigo engenho Pituaçu. Aqui ao lado temos algumas peças, como oratório, os ferros que eram usados na ferra do gado. Interessante aqui mostrar esse P de Pituaçu, que era colocado no queixo do gado na época da ferra. São os ferros originais do engenho, né? Temos ainda aqui, interessante salientar para vocês, o madeiramento todo original. Olhem o tamanho dessas linhas, né? As telhas feitas nas coxas dos empregados ainda também. Tudo isso foi mantido com toda a originalidade. E gostaria de mostrar a vocês aqui uma peça muito interessante. Na verdade, é um conjunto de 2 peças. É o antigo pau furado do engenho Pituaçu. Isso é um tronco oco com um couro de boi na extremidade, aonde os descendentes dos negros tocavam e cantavam as músicas de origem africana. Esse é o pau furado, e esse aqui é o chama ou chamador, que é um menorzinho, que tem um som um pouco diferente. Se você observar o som desse, ó, é diferente desse aqui. Esse pau furado é o último pau furado remanescente do estado do Rio Grande do Norte. Não existe mais um original da época desse. Então é uma raridade, não é? Temos aqui também alguns recortes de jornais que ao longo das épocas narraram a restauração do engenho Pituaçu. Nós já vimos nessa restauração há quase 40 anos e era uma época onde não existia internet. Então essa divulgação era feita através dos jornais de grande circulação do estado. E temos aqui algumas reportagens, né? Temos ainda aqui a Biblioteca Antiga do Engenho, com exemplares ainda do início do século, final do século XIX, início do século XX. É a Biblioteca Familiar, que também é conservada aqui na Casa de Purgar. Nós temos aqui também um acervo fotográfico muito interessante. Aqui, por exemplo, é a bagaceira do engenho Pituaçu, com um carro de boi, minha avó e minhas tias-avós, o bueiro do engenho, a casa de purgar e a casa grande, uma fotografia original. Outra foto muito interessante é essa aqui com o carro de boi na frente da casa grande.
um desses carros de boi que a gente viu aqui na casa de Purgar, inclusive. É uma foto de época, muito interessante. Aqui temos alguns objetos também utilizados na fabricação. Nesse caso, fabricação de rapadura. Temos o tacho, as formas de rapadura, né? E a palheta onde se passava em cima das formas para, em seguida, depois de esfriar, desenformava e ficava o tabletezinho de rapadura. Outra coisa muito interessante que eu chamo a atenção de vocês, e praticamente extinto, são essas cangalhas. Isso aqui é uma cangalha e aqui eram os cambitos. Isso era colocado em cima dos burros, que se colocava a cana nesses cambitos e se trazia do campo para o engenho através dos burros carregados de cana. Se vocês observarem essa fotografia, mostra aqui o engenho moendo e os burros carregados de cana vindo do campo, como eu mostrei a vocês. A fotografia de cima é a foto mais antiga que nós temos do engenho Pituaçu. É antes da Casa Grande ser construída. O engenho, o bueiro fumaçando, a casa de Purgar, que é esse prédio onde nós estamos, e a Casa Grande vai ser construída ainda aqui, ó. A fotografia mais antiga da propriedade. Ok? Aí aqui ainda temos a balança antiga do engenho original, uma peça bem interessante, funcionando perfeitamente. E temos aqui outra fotografia muito emblemática. Só que é meu bisavô na frente do engenho e meu avô criança montado num cavalo num dia de moagem do engenho, cercado dos empregados e o engenho moendo. Você observa que o engenho tem a mesma feição, ele não foi alterado em nada, ele é mantido com a mesma originalidade, tá certo? E aqui nós temos mais alguns objetos que fazem parte do acervo do engenho Pituaçu, que nós colocamos aqui na Casa de Purgar. Okay? Na verdade, essa Casa de Purgar é uma verdadeira volta ao passado. Por isso, a diferenciação dela em ser mantida é importantíssima. Acabamos de fazer uma viagem ao passado. Conhecemos o museu, né, do engenho Pituaçu e suas curiosidades, seus maquinários, tudo de época, tudo do século XIX. E você que ficou interessado em conhecer o engenho, o museu, enfim, todas as edificações que existem aqui no engenho Pituaçu, é só entrar em contato e vamos deixar aqui na descrição. Marque já a sua visita e conheça o engenho Pituaçu e sua história.